Jogo Aberto Rio. Oferecimento Imediata, correspondente exclusivo do Banco BMG. Golden Cross, o importante é ter saúde. Cerveja Sintra, por uma vida sem frescura. Aprecie com moderação. Fluminense perde mais uma e continua na zona de rebaixamento. Flamengo do Imperador enfrenta Cruzeiro do Gladiador Kleber hoje no Maraca. Botafogo não consegue vencer Santo André em casa e entra na zona da degola. Liderança e recorde de público na Série B. Objetivos do Vasco neste sábado. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. De novo, só falando do futebol carioca. Agora são 2 cariocas na zona da degola. E faltam 18 jogos. Faltavam 19. O Fluminense precisa de 10 vitórias e só conseguiu 3 no primeiro turno. E eu chamo a atenção para o seguinte: se o Fluminense jogasse todo o primeiro turno com a mesma disposição do segundo tempo de ontem, não estaria nessa posição, não. Olha o primeiro destaque do cartão vermelho. Zé Carlos, o que o Fluminense do segundo tempo fez ontem foi disposição, o Botafogo não fez em 90 minutos. Como o Botafogo jogou mal, mas que coisa horrível. A torcida do Botafogo não merece isso. Muito, atuação ridícula do Botafogo ontem. O destaque agora é do comentarista da Rádio Brasil, Francisco Aiello. Muito boa tarde, garotinho. Você falou do Fluminense do segundo tempo e o Gilson também. E o Renato cobra a atitude desses jogadores. Atitude não é suficiente para quem não tem competência. Falta competência ao elenco do Fluminense. Os jogadores são ruins. E não adianta ter atitude diante de um grupo ruim. O Fluminense, nessa situação, vai ser rebaixado. Aliás, ontem na zaga, no gol do Richarlison, o Ed Carlos, o Rui Cabeção, pareciam até Dunga e Alemão em 90, quando abriram passagem para o Maradona fazer a jogada e virar o segundo gol do Argentina. Tá lembrado disso? E eliminou o Brasil. O Fluminense perde mais uma e continua na zona de rebaixamento. Melhores momentos, Nivaldo Prieto. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa o jogo aqui no Morumbi. Partiu o pé esquerdo, bateu. Que bola venenosa! Soltou o goleiro, olha o gol. Passe e afasta de qualquer jeito a zaga do Fluminense. Aí o passe se apresentou. Richarlison dominou, vai fazer. No São Paulo, Richarlison. Disputou, ganhou o Oscar, dominou e a batida passa perigosa com Jean. Autorização, Conca, pé esquerdo, bateu, pegou. Olha o Vicente. Olha o Rony, tentou de novo para a área, desviou, Rogério. Aí o Conca, levantou, Luiz Alberto, tocou para fora. Conca cruzou, desviou da trave. A cobrança de escanteio, Marquinhos, caprichou, jogou para a área, desvio, aconteceu, passa raspando a trave. Final de jogo no Morumbi. O Aiello falou de atitude, não é só atitude, mas o Renato, na beira do campo, tem atitude de torcedor lá da arquibancada. Não é não, Gilson? Ele fica nervoso, né, Zé Carlos? A coisa tá feia, essa que é a grande verdade. Domingo passado, perder pro Curitiba no Maracanã. Ontem perder pro São Paulo, era até porque o São Paulo é isso e aquilo. Achava até que o Fluminense ia perder demais. Não foi nada disso, foi 1-0 apertadinho. No segundo tempo, como você disse, o Fluminense jogou pra caramba. Só não teve competência para fazer o gol, né? E quando o Fluminense anunciou a chegada do Rútia, ele veio
e não passou nos exames. Foi reprovado. Ele operou o joelho há pouco tempo, teria de ficar aí 1, 2 meses parado e não interessa ao Fluminense agora, né, Aiello? É verdade. O Fluminense precisa hoje de jogador que seja bom, esteja jogando, que chegue hoje para estrear domingo, por exemplo. Esse negócio de contratar jogador que não está bem para jogar, não adianta. Faltam 18 jogos, tem que ganhar 10, pelo menos empatar 2, ou seja, só pode perder mais 4 jogos, mais 6 jogos. Do contrário, já era. E apenas uma correção, quando eu comentei do Brasil e Argentina, no Delalpe, foi 1-0 Argentina, o gol de Canidia, aquela jogada do Maradona, não foi de virada, nada não, foi 1-0 e a gente estava lá. Botafogo não consegue vencer Santo André em casa e entra na zona de rebaixamento. Patrícia Chueri. Um velho ditado resume o momento do Botafogo. Se você ficar, o bicho vai comer. Se correr, pega. Mal a bola rolou e Júnior Dutra aprontou uma daquelas com a defesa alvinegra e fez um golaço. O Bota buscou, no antídoto de sempre, a solução para os problemas. Mas o tiro saiu pela culatra e foi dos pés de Juninho, que se iniciou o segundo do Santo André. Assim, Júnior Dutra deixou fácil para Nunes, que ampliou. O Botafogo começou a correr atrás do tempo perdido e encontrou um pênalti do zagueiro Vinícius Orlando em André Lima. Sem Lúcio Flávio em campo, ele foi o dono da bola e dessa vez não desperdiçou. No segundo tempo, o anfitrião Botafogo se mostrou menos receptivo ao visitante Santo André. E se não fosse Neneca, o empate chegaria. E se Batista não se enrolasse 1, 2 vezes, também. Desde quando eu aceitei esse desafio, eu nunca achei que fosse moleza, que fosse fácil. Já falei na minha chegada aqui também, que não é uma varinha de condão que puf e vai, não. Eu acho que dentro desses erros nós temos que procurar realmente acertar, corrigir e fazer essa equipe vencedora. Não era positivamente a noite da zaga do Vasco, do Botafogo, principalmente do Juninho. Agora vale lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos, né, Gilson? Contra o Cruzeiro, né, Zacalo? Partida adiada porque o Cruzeiro estava na decisão da Libertadores, então o Botafogo e o Cruzeiro ainda vão jogar, quer dizer, o Botafogo tem um jogo a menos, mas está precisando jogar mais. Agora, preocupa ela que a terceira derrota em casa do time do Botafogo. O Estevan Soares, ele perdeu o jogo onde o Ney Franco caiu, que foi o estádio Engenhão. O Ney perdeu um jogo lá e no dia seguinte ele foi demitido. E o mesmo, aconteceu ontem com o Estevan Soares. Na estreia dele no Engenhão, ele perdeu o jogo. Estevam que mexeu no time, mas escalou mal o Botafogo no segundo tempo. Jogou com o Reinaldo, André Lima e o Vitor Simões, Reinaldo recuado. Ficou meio enrolado o time do Botafogo ontem no segundo tempo com o Estevam. E no próximo bloco, liderança e recorde de público na Série B são os objetivos do Vasco neste sábado. Não sai daí não, a gente volta já já.